né? O Flamengo ficou com o campeonato. O Flamengo chegou a 90 pontos, né? Quebrou alguns recordes aí. O Santos foi o vice, né? O Santos, apesar de ter um bom técnico, não tinha um time para chegar aí, na minha opinião, na vice-liderança. Mas o Santos terminou o campeonato como vice, à frente do Palmeiras, que era cotado, inclusive, para ser campeão. O artilheiro foi o Gabriel, só que dessa vez jogando pelo Flamengo. E o Santos fez 74 pontos. Em qualquer outro campeonato aí, que se você for olhar, o Santos teria grandes chances de ser campeão brasileiro. Mas, por causa desse campeonato atípico aí, na minha opinião, do Flamengo, ele ficou em segundo. Ele fez 60 gols e tomou 33. Ele fez 60 gols e tomou 33. Como eu falei para vocês, foi o ano que nós trouxemos aí de forma sábia o técnico argentino, né? E ele fez uma diferença, o Jorge Sampaoli, e eu acredito que ele fez diferença. Foi um pouco teimoso, perdeu alguns pontos, na minha opinião, bobos, porque insistia com um time, uma disposição tática da equipe, que a torcida, até o mais simples torcedor, via que não dava certo, e ele insistia. Mas, no geral, acabou sendo um bom campeonato, colocou o Santos de volta na Libertadores, e esse ano a gente está aí, né, muito próximo, estamos na semifinal já da Copa Libertadores. No ano passado, o Eduardo Sacha fez muitos gols no início do campeonato, e do meio do campeonato para frente, o Marinho também fez bastante gol, né, e o Marinho hoje é o maior ídolo assim, do time do Santos em 2020, com certeza é um ícone, né? A torcida inteira gosta do Marinho, e ele começou aí o ano passado, nessa correria, fazendo os gols, principalmente no segundo turno do campeonato. Beleza? O pessoal pode continuar aí. O Vanderlei, foi a melhor campanha, né, pessoal, do Santos no Brasileiro de Pontos Corridos com 20 clubes. Foi. O Santos, por exemplo, com 74 pontos, seria campeão em 2017. O time, ele não era um time ruim, mas não era um time muito bom. Era um time muito esforçado e obediente taticamente, né? Tanto que o que o Evaldo falou, acho que às vezes perdia alguns jogos devido a ser tão obediente taticamente do jeito que o Sampaoli queria. Empatou jogos bobos na Vila Belmiro contra Fortaleza. Nossa, esse jogo, torcedor do Santos quer morrer. Um jogo contra o Atlético Paranaense na Vila Belmiro, empatou por 1-1 também. Um pênaltizinho bem mandrake que deram no Marinho depois, porque, né? Então, assim, foi um campeonato, mas um time que jogava bonito, né? Torcedor, o Brasil se encantou vendo o Santos, que nem tinha um time tão bom assim, mas gostava de ver o Santos jogar no passado, né, cara? Vou fazer uma pergunta para vocês. O Santos 2019 ganharia o Brasileiro 2020? Mesmo elenco? Exatamente o time de 2009 no campeonato desse ano, agora 2020. Acho que ganhava, hein? Também acho que ganhava. Acho que não tem ninguém jogando tanta bola, nem o São Paulo. Não. O São Paulo, acho que o time do Santos tinha né, aqueles jogos gangorra, esse do Fortaleza, pelo amor de Deus, mas o Santos fazia jogos maravilhosos também, né? O Santos empatou pouco, né, ano passado. Empatou esse ano. E o técnico, mesmo elenco técnico? A mesma coisa, Valdo. Vamos dizer que a gente conseguisse transportar do ano passado para esse ano. Acredito que sim. Eu acredito assim, que se não fosse o Flamengo, a gente teria conquistado o ano passado mesmo. Também tem isso, exatamente. Foi um campeonato fora da curva. O Flamengo foi o diferencial. É como o Palmeiras em 96. O Santos fez uma bela recuperação, fez um baita segundo turno. Poderia ter lutado pelo título, mas não ganhou, porque o Palmeiras era o time para ser campeão. Vanderlei, você falou do Santos e Atlético Paranaense. Na verdade, Vanderlei, eu comecei o pessoal fala que eu tenho a teoria da conspiração, mas eu comecei a ficar um pé atrás com o VAR naquele gol do Santos contra o Atlético Paranaense. Aquele gol de pênalti. Para mim, não passou longe de ser pênalti aquilo ali. Mas, assim, se o Santos perde para o Atlético Paranaense, Flamengo e Santos ia ser só um jogo só lá de 3 pontos.
Se o Santos pelo menos empata ou vence o Atlético Paranaense, ia ser a final do primeiro turno, lá no Maracanã, ia ter todo um circo armado aí pro Flamengo ser campeão do primeiro turno. E aí os caras me inventam um pênalti aos 40 e pouco do segundo tempo, eu comecei a ficar um pé atrás, não com o VAR, com a ferramenta, mas quem está por trás dela, eu comecei a ficar preocupado a partir daquilo ali, engraçado, que um lance que ajudou o Santos, né? Acabou prejudicando o Atlético Paranaense assim, sensivelmente. Mas eu comecei a ficar preocupado que aquilo ali poderia ser muito bem manipulado para poder, né, nessa questão que a gente sempre fala de Flamengo e Corinthians, a gente vai para lá para o Maracanã disputar uma final com o Flamengo, que estavam jogando super bem, até que o Eduardo Sacha, inclusive lembrando o Prato na final da Libertadores, né, uma bola fácil, ele perde, dá um contra-ataque pro Flamengo e sai aquele gol do Gabigol, um golaço, inclusive, né? Que se fosse o John, não tomaria. Interessante em 2019 foi que o Santos realizou sua melhor campanha na era dos pontos corridos, né, com 20 equipes, ou seja, desde 2006. Também realizou sua melhor campanha como visitante, seguindo os mesmos critérios, né, e alcançou o vice-campeonato pela 8ª vez, né, na história dos brasileiros, aí, pela 4ª vez na era dos pontos corridos. Não teve um torcedor ali que não se iludiu naquela sequência de 7 vitórias, né? O Santos ganhou seguidamente do Ceará, do Atlético Mineiro, do Corinthians, do Bahia, do Botafogo, do Avaí, e aí meteu 6-1 no Goiás na Vila, num baile. A gente falou, agora vai. Aí veio uma sequência ruim. Perdeu pro São Paulo no Morumbi, depois de ter saído ganhando. Aí perdeu naquele jogo estranhíssimo no Mineirão, que o Gustavo Henrique foi expulso no primeiro lance. Aí teve aquele... Contra o Cruzeiro no Mineirão. Olha a Sina. De novo, perdendo pontos para times rebaixados. Isso. Cruzeiro, onde está o Cruzeiro agora? Aí empatou na sequência 3-3 com o Fortaleza, naquele jogo, no fatídico jogo. Aí depois demorou um tempo para se recuperar, ganhou da Chapecoense. Aí teve esse com o Atlético Paranaense, o Atlético estava com o time reserva, todo reserva, o Santos empatou só no final, aí perdeu pro Flamengo no Maracanã. E aí ficou meio que gangorra até se estabilizar novamente. Mas eu concordo com o Wesley, eu fiz essa brincadeira desse ano, né, se fosse esse time nesse ano, mas se não tivesse um Flamengo tão avassalador, o Santos seria campeão. Disputaria com o Palmeiras, mas com grandes chances. É que o Flamengo não oscilou no ano passado, né? Não, foi absurdo, né? Ele fez isso aqui e aí foi só subindo. Depois que eu eu citei o Palmeiras de 96, que o Palmeiras não deixaria o Santos ser campeão, porque é uma coisa que eu fiquei na memória, na infância. Só que um dos maiores exemplos que a gente tem é o Cruzeiro de 2003. Também, um time excelente. O Santos fez um ano perfeito em 2003, jogou muita bola no Brasileiro, vice-campeão da Libertadores, era o time que tinha sido campeão brasileiro em 2002, seria campeão em 2004, não levou porque tinha um Cruzeiro brilhante do Luxemburgo, do Alex, um time fantástico. Seríamos tri, né? 2, 3 e 4. A cultura... Tri realmente, né? Seria tri. Isso, agora, não teve, naquele ano, Wesley, não teve a malícia de se ganhar um campeonato de pontos corridos, né? Porque o Santos empatou muito naquele campeonato. E o Cruzeiro não empatava. O Cruzeiro, ou ele perdia ou ele ganhava. E perdeu pouco, então ele ganhou mais, né? O Santos empatou muito. E no confronto direto ali, o Cruzeiro acabou saindo bem melhor, né? No Mineirão. Quanto foi a diferença? Alguém lembra? A diferença de pontos do Cruzeiro pro Santos. Vou ver aqui. Foi absurda. Foi grande, né? Foi uns 9 pontos, hein? Acho que foi uns 9 pontos. O Cruzeiro foi campeão com 3 rodadas de antecipação, não foi? 13 pontos de diferença, 100 a 87. E o Santos, olha só, 87 pontos, hein, cara? Mas é que eram 46 jogos, né? Era mais jogos. E o Santos nesse campeonato aí só liderou o campeonato 2 rodadas, a 16ª e a 28ª. E o Cruzeiro foi da 8ª rodada, a 4ª e a 5ª rodada, da 8ª à 15ª, da 17ª a 27ª e da 29ª até a 46ª. Mas é que tá. O Santos estava na Libertadores da América. Primeiro semestre do Santos, né? Até quando foi a Libertadores? Acabou em julho, agosto? Julho, né? O Santos foi focar no Campeonato Brasileiro depois da Libertadores. Não tinha nem como. Né? E tinha isso, que a Libertadores acabava no meio do ano. Então os times que ganhavam, que estavam na Libertadores, ficavam focados na Libertadores, aí fazer aquele campeonato de recuperação.
Isso, e o Dificilmente. campeonato, como o campeonato tinha muito time, né? 24 times, o campeonato começava em março. Né? Então o Santos dividiu mesmo as A atenções. final foi dia 2 de julho. 2 de julho de 2003 contra o Boca. Aí você pega pelo menos umas 15 rodadas até aí de campeonato brasileiro, pô. Até lá você ganhou, você decidiu. Foi igual o Corinthians. Jogava muito. Jogava 2 partidas pelo Brasileiro, 1 pela Libertadores. 1 pelo Brasileiro, 1 pela Libertadores. 2 pelo Brasileiro, 1 pela Libertadores. Era 2 jogos em casa pelo Brasileiro, Libertadores. Era 2 sim e 1 não. Era cada 2 jogos, 1 era da Libertadores. E o time era inexperiente, né? Até que estava indo bem na Libertadores, mas você não tinha perna para segurar essas duas competições, né? Principalmente o brasileiro, né? Chegou na final invicto. Até jogar contra o Boca em La Bombonera não tinha perdido nenhum jogo. Não perdia nenhum jogo. Então isso foi fundamental. Agora, você vê que em 2004, quando o Santos conquista, o Santos está na Libertadores também, mas aí entra o Luxemburgo já tinha essa malícia do campeonato de pontos corridos. Tanto que eu estava lendo o livro dele aqui, que a gente comentou até esses dias aqui, daquela conquista do brasileiro, ele abre mão da Copa Mercosul. Né? Ele arruma uma confusão danada, mas ele fecha com todo mundo, ele abre mão da Mercosul e já tinha saído da Libertadores, porque não ia adiantar, não ia ter time para segurar os dois. E ele tinha uma coisa que eu gostava, que assim, tinha muita gente ali negociando com a Europa, né? O Alex, o Diego, ele já quem tá negociando fora vai negociar, afasta, diferente do que tem acontecido ultimamente. Bom, gente, o Cienciano aquele dia, né? Naquela Sul-Americana foi eliminada pelo Cienciano no Peru. Um jogo triste demais. A gente é tão apegado ao passado que a gente estava em 2019 voltando para 2004. Perdeu o foco aí. Por quê? Porque em 2004 nós ganhamos, né? Quer queira ou não, eu tô com uma saudade de ganhar um campeonato brasileiro que você nem imagina. Faz falta, né, cara? O último título nacional que nós temos é o de 2010, da Copa do Brasil. Aí ficamos batendo na trave aí nessa década agora, acho que 3 ou 4 vezes. Né? É o título que eu mais quero, lógico que agora a gente tá na briga pela Libertadores, mas o brasileiro é o título que eu mais quero. Claro. Faz tempo já, hein? Tá ficando... Tá pesando já essa já fila. tá 16 anos. Já tá com 16 anos. Já vai para 16 anos. Tô com a faixa de pendurada. Dia 19 de dezembro fez 16 anos. Aí. Senhores, queria agradecer mais uma vez a participação da Sofis. Fechamos mais uma série, que é a série Campeonatos Nacionais, desde 1959, do primeiro campeão brasileiro, que foi o Esporte Clube Bahia, com 2019, com o campeão brasileiro Flamengo. Nessa história toda, Marcelo, me ajuda aí, o Santos conquistou quantos campeonatos brasileiros até 2019? 8, né? Apenas 8. 8 campeonatos brasileiros. Somos octacampeão brasileiro, temos uma Copa do Brasil, ou seja, temos um campeonato brasileiro, 8 e uma Copa, né? E uma Copa. Recordista